Olá pessoal, vamos então dar sequência aos vídeos sobre previsão de carga para instalações elétricas residenciais. A gente já fez um vídeo sobre pontos de luz e o vídeo de hoje será sobre tomadas. Só retornando ao que a gente falou no vídeo anterior, quando está fazendo uma previsão de carga, o objetivo é determinar os pontos de uso da energia elétrica. E entende-se por determinar dizer a quantidade, a localização e a potência desses pontos de uso. Nesse vídeo a gente vai tratar também só de quantidade e potência, assim como a gente fez no vídeo de pontos de luz. O de localização, mais uma vez, a gente vai deixar para o vídeo de simbologia, quando a gente for representar com símbolos na planta baixa esses pontos de luz e as tomadas. Entrando no assunto de tomadas, existem dois tipos de tomada. As de uso geral, também conhecidos pela sigla TUG, que são voltados para equipamentos portáteis, e as TUIs, que são voltadas para equipamentos fixos, equipamentos geralmente de alta potência. Agora, tome cuidado com esses termos, portáteis e fixos. Por quê? Um equipamento portátil não é necessariamente algo igual um carregador, que você fica mudando ele de tomada constantemente. Equipamentos portáteis incluem TVs, liquidificador e coisas do gênero, porque esses equipamentos podem vir a ser conectados eventualmente em outras tomadas. Eles podem mudar de tomada, por isso então são considerados como portáteis. Isso quer dizer que não só porque você conhece a sua TV ligada na mesma tomada desde o dia em que você nasceu, que ela seja um equipamento fixo. Não, ela pode vir mudar de lugar. Os equipamentos fixos são aqueles que não vão mudar em hipótese alguma de lugar, que são os chuveiros, os ar-condicionados. Voltado que se você coloca um ar-condicionado no ATUG, ela provavelmente vai derreter. Então, por isso você precisa de um ATUI, de uma tomada específica, e não de uma tomada de uso geral. Agora a gente vai determinar como é feito o cálculo da quantidade e da potência das TUGs. É importante você perceber que aqui a gente não vai tratar mais de área, como a gente fazia lá nos pontos de luz. Aqui o critério é outro, é perímetro. O perímetro nada mais é do que a soma dos lados de uma figura geométrica. Se você tem um quadrado, você soma os 4 lados. Se você tem um retângulo, também soma os 4 lados. Se for um triângulo ou algo do tipo, também se soma os 3 lados e assim por diante. Então, o que você vai fazer? Você vai somar os lados e depois que você somou os lados da dependência que você está dimensionando, você tem que verificar em qual dos critérios ela se enquadra aqui, de qual tipo ela é. Se for uma sala, um dormitório, você vai pegar o perímetro e a cada 5 metros ou fração, você vai colocar uma tomada. E o que quer dizer essa fração? Essa fração quer dizer que a gente não despreza mais aquele restante que sobrou, como a gente fazia lá nos pontos de luz. Aqui a gente vai considerá-los. Lá a gente sempre usava o termo inteiros. Aqui a gente usa fração. Agora, para cozinha, copa e área de serviço, são ambientes que geralmente têm mais eletrodomésticos do que salas e dormitórios. Então eu vou ter que ter mais tomadas. E como eu faço isso? Eu divido por um número menor, que assim faz eu ter mais tomadas. A regra manda que seja por 3,5. A cada 3,5 metros ou fração, eu vou colocar uma tomada para esse tipo de dependências, cozinha, copa e área de serviço. Agora, o banheiro é um caso específico. O banheiro só precisa ter uma tomada, que vai ficar no lavatório, caso alguém queira botar um secador de cabelo ali para funcionar. E você tem que tomar cuidado para que essa tomada do lavatório ela fique numa distância maior do que 60 centímetros do box, para evitar que a água seja derramada nela ou que alguém com a mão molhada encoste nela, por razões de segurança. Subsolo, garagem, varanda, sótão são ambientes que raramente vão ter equipamentos sendo conectados ali, então eles precisam ter apenas uma tomada. Já os demais, os que não se enquadram nesses quatro tipos acima, a gente vai voltar a considerar a área, como a gente fazia lá nos pontos de luz, mas nada muito complicado.
a gente tem que saber se é uma dependência pequena ou grande. Isso a gente vai ter que saber se ela tem uma área menor do que 6 metros quadrados ou maior que 6 metros quadrados. Se for menor, a gente vai colocar apenas uma tomada. Se ela for maior, a gente vai voltar para o critério de salas e dormitórios e a cada 5 metros do perímetro ou fração, a gente vai colocar uma tomada. Ok? Simples assim. Determinar a quantidade de TUG, você só precisa saber de que tipo de dependência você está dimensionando. Para determinar a potência, vamos ter duas classes aqui. Essa classe aqui são de dependências que vão ter geralmente equipamentos que consomem um pouquinho mais de potência. Não tão grandes para ser considerados TUI, mas um pouquinho mais do que a maioria dos eletrodomésticos. Então, elas vão ter que ter potências um pouquinho maiores para as TUGs. O banheiro, embora tenha apenas uma tomada, ele também entra aqui, porque se você conecta um secador geralmente demanda um pouco mais de energia. Então, para esses tipos de dependência, para as 3 primeiras TUGs que você colocar, deixa eu corrigir aqui. Para as 3 primeiras, você vai atribuir uma potência de 600 VA. Da quarta em diante, essa potência cai. Vai ser apenas 100 VA. A quarta, a quinta, a sexta e assim por diante vão ser 100 VA. Enquanto as 3 primeiras de 600. Para as demais dependências, como salas, corredores, garagens, isso tudo, todas elas vão ter apenas tomadas de 100 VA. Correto? Cada tomada, 100 VA. Agora para as TUIs. As TUIs é ainda mais simples que as TUGs. Se você já achou as TUGs simples, você vai achar as TUIs mais ainda. A quantidade para as TUIs depende de quantos equipamentos de alta potência você está instalando. Se você está instalando um ar-condicionado, então é uma TUI. Se você está instalando 2 ar-condicionados, 2 TUIs. E assim por diante. Ou seja, uma para cada equipamento. Já a potência é ainda mais simples, que é a própria potência do equipamento. No caso do ar-condicionado, você olha lá no catálogo do fabricante, vê quanto ele consome e aí você estabelece a potência. Por exemplo, se ele consumir 1.200 watts, então a potência da TUI será 1.200 watts. Se for um chuveiro que consome 50.000 watts, então 50.000 watts para o chuveiro. Simples assim. Vamos então entrar nos exemplos. Essa planta aqui é aquela que a gente já usou para determinar os pontos de luz. E agora a gente vai determinar as tomadas. Eu trouxe a tabela aqui, como vocês podem ver, e eu já deixei aqui em vermelho o que a gente tinha calculado no vídeo anterior, que era a área e os pontos de luz e a potência deles. Coloquei em azul aqui também para nos facilitar o perímetro. Para você calcular o perímetro daquelas dependências ali, é bem simples, elas são de formato retangular, você vai somar os 4 lados do retângulo de cada dependência, e aí você tem o perímetro. Uma vez que você tem o perímetro, nós vamos determinar a quantidade. Para o dormitório 1, ele entra naquele critério de 5 metros. A cada 5 metros do perímetro eu vou colocar uma tomada. Então eu vou pegar aqui o perímetro de 15,6 dele e dividir em 5, mais 5, mais 5 que dão 15, mais 0,6. Para cada um desses 5 eu tenho uma tomada. E para esse 0,6 eu desprezo, como fazia lá no ponto de luz? Não, eu considero. Para essa fração que restou aqui, eu vou colocar uma tomada. É como se eu estivesse arredondando para cima. Se você quiser fazer de uma forma ainda mais simples, você pega 15,6, que é o perímetro, divide por 5, e o número que você encontrar, você arredonda para o inteiro mais próximo. Inteiro maior mais próximo no que eu digo maior. Se você achou 3, por exemplo, 3,2 alguma coisa, você arredonda para 4. Nesse caso aqui, então, o dormitório tem 4 tomadas. E a potência dele, para cada uma das tomadas, como a gente viu lá em cima, é nada mais, nada menos que 100.
Então, são 4 tomadas de 100 VA cada um, totalizando 400 VA nesse dormitório 1. O banheiro, como a gente viu, é um caso específico. O banheiro vai ter apenas uma tomada, só que a potência é de 600 VA, porque ele se enquadra naqueles que consomem um pouco mais. O total fica 600. O corredor, como ele não entra em nenhum daqueles 4 tipos inicial de TUG, ele vai entrar nos demais. Então eu tenho que verificar primeiro a área, se ela é inferior a 6 metros quadrados ou superior. No caso aqui, 4,9, que é inferior a 6, então o corredor vai precisar ter apenas uma tomada e essa potência vai ser de 100. Porque ele não faz parte daquele critério das que consomem mais, das dependências que consomem mais, totalizando 100. Já a cozinha, a gente vai ter que fazer conta, porque a cozinha, em vez de dividir por 5, a gente divide em frações de 3,5. Então, 3,5 mais 3,5 que dá 7, mais 3,5 que dá 10,5, mais 3,5 que dá 15, mais 0,5 que sobrou. Para cada um desses 3,5, uma tomada, uma tomada, uma tomada. A gente considera também essa fração que restou aqui, que não completou 3,5, também como uma tomada. E a potência? Como a gente viu, para as 3 primeiras tomadas vão ser 600 VA. Enquanto para as outras 2, ou seja, da quarta, a quinta e assim por diante, vão ser 100 VA. Então, como é que eu coloco lá na tabela? Eu vou colocar aqui em 2 linhas. Na primeira, eu vou colocar as 3 tomadas de 600, que totalizam 1.800, mais as outras 2 de 100, que totalizam 200. Tá vendo como é simples determinar as TUGs? Agora vamos então fazer um exemplo de TUI. A TUI vai depender de qual equipamento estou querendo instalar. No caso aqui, vamos considerar que a gente está querendo instalar um ar-condicionado aqui no dormitório 1 e um chuveiro no dormitório 2. Desculpa, um chuveiro no banheiro. Então, qual é a quantidade? Se é um ar-condicionado, vai ser 1. Se é um ar-condicionado, vai ser uma TUI. Se é um chuveiro, uma TUI. E qual a potência? Vamos considerar que esse ar-condicionado lá tem a potência, como a gente falou, de 1.200. Então, a potência da TUI, 1.200 watts. Se o chuveiro consome 50.000 watts, então a tomada vai ser de 50.000, correto? Viu? É bem simples determinar as TUIs. Ou seja, não tem mistério determinar tomadas em uma residência. É algo bem simples. E então a gente vai ficar por aqui. Eu vou deixar os outros aqui, as outras dependências para vocês fazerem, dormitório, escritório, para vocês treinarem aí. Qualquer dúvida, não hesitem em perguntar. Se perceberem algum erro, também algum equívoco que eu cometi, me corrijam. Eu cometo alguns erros e eu preciso da ajuda de vocês para melhorar os vídeos. A gente vai ficando por aqui e eu pretendo fazer o próximo vídeo sobre divisões em circuitos. E a gente se vê lá no próximo vídeo. Tchau, tchau.